4 livros que nós encontramos são verdadeiras mensagens falando do amor de Deus para conosco, falando da bondade dele ao enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos livrar da condenação eterna. E como o segundo livro que nós encontramos, o amor de Deus para conosco foi imenso. Nós não podemos mensurar o grande amor de Deus para conosco através da morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós vamos procurar nesses textos que nós vamos ver, aprofundar um pouco nesse entendimento. Nós falamos no domingo passado sobre a Páscoa, como se originou a Páscoa. O povo de Israel era um povo que era cativo do Egito. E Deus, quando libertou o povo de Israel daquela situação de escravidão, o Senhor mostrou um sinal para eles. Esse sinal eles deveriam, durante toda a sua vida, mostrar para os seus filhos, para ensiná-los como que Deus os livrou daquela servidão que o Egito os oprimia. E eles deveriam colocar o sangue do cordeiro nos portais, nos umbrais das suas casas, para que quando passasse o anjo da morte, ele pudesse passar por cima e não haver morte ali naquela casa. O primogênito do povo de Israel não fosse morto. E esse mandamento ele deveria ser seguido por toda a vida do povo de Israel. 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11. Mas nós estamos falando agora, introduzindo através de Êxodo capítulo 12. E esse mandamento eles deveriam ensinar para os seus filhos por toda a sua vida. E lá no versículo 26 do capítulo 12, Jesus está dizendo que acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é esse, eles vão dizer, então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. A Moisés e a Arão assim fizeram. Então esse ensinamento, o povo de Israel devia celebrar todos os anos da sua vida. Como celebrar? Matar um cordeiro, espargir aquele sangue, deveria comer aquele cordeiro ali sem sal, com ervas amargosas, deveriam fazer aquela comemoração durante 7 dias, todos os anos. E o Senhor falou que quando seus filhos perguntassem, mas o que é isso? Por que eu estou comendo esse cordeiro sem tempero, somente com sal e com essas ervas amargosas? 7 dias comendo carne amarga e sem sal. E aí os pais deveriam dizer, olha, para vocês lembrarem que nós éramos escravos do Egito e que nós sofremos amargura quando nós estivemos no Egito e que Deus nos libertou da servidão de Faraó. E o povo de Israel tinha que repetir isso por todas as gerações. Quando o povo de Israel eles entraram na terra prometida, está lá no livro de Josué capítulo 5, eles fizeram logo na primeira semana. Ali eles comemoraram a Páscoa dessa forma. E como já falamos, durante os reis de Israel, eles não comemoraram, durante a maioria, somente Ezequias e Josias comemoraram a Páscoa desta forma. Mas lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 22, está falando de Jesus Cristo comemorando a Páscoa. E diz, no versículo 7, chegou porém o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. Era importante, era necessário sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João dizendo, ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queremos que preparemos? E ele disse, eis que quando entrares na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E chegada a hora,
eles, os 12 apóstolos, e disse que desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, esse momento para mim é um momento de muita importância. Eu desejei muito, eu esperei muito passar esse momento junto com vocês, comer essa Páscoa antes que eu padeça. Mas essa Páscoa que Jesus Cristo celebrou aqui com os seus discípulos, ela era despedida de todas as Páscoas. A partir de então, não haveria mais a comemoração da Páscoa, porque doravante, todas aquelas ordenanças, todos aqueles cerimoniais estariam proscritos através da morte do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 19 diz: e tomando o pão e havendo dado graças naquela cerimônia ali da Páscoa, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Jesus estava prestes a ser sacrificado, e ele pega aquele pão, ele parte o pão, ele pega aquele vinho, ele diz: olha, isso aqui é a minha carne, isso aqui é o meu sangue, que está prestes a ser derramado, e vocês devem fazer isso em memória de mim. Isso é muito importante, porque Jesus está dizendo: doravante, vocês não vão mais sacrificar a Páscoa, vocês não vão mais comemorar a Páscoa, doravante vocês vão celebrar a ceia do Senhor, a ceia do Senhor Jesus Cristo, que é aquilo que nós fazemos. Ele falou para fazer isso em memória dele. Em memória por quê? Porque ele já estava prometendo, ele havia prometido para os seus discípulos que ele haveria de morrer, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E como ressurreto, os seus discípulos não poderiam comemorar ou lamentar a morte de Jesus Cristo, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então eles iam comemorar a ceia do Senhor em memória. Quando a pessoa morre, é normal a gente ver alguma coisa assim, dizendo em memória da pessoa, porque a pessoa está morta, a pessoa morreu. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou, e ele deixou esse mandamento. São dois mandamentos principais que Jesus deixou: o batismo e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo é uma confissão pública de uma opção por Jesus Cristo, opção de aceitar a Jesus como Salvador. Quando a pessoa batiza, ele está simbolizando que ele morreu para o mundo, ele nasceu para Jesus Cristo. Esse é o mandamento. O outro mandamento é celebrar a ceia do Senhor. Celebrar, não é lamentar a morte de alguém, mas é celebrar, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. E como nós falamos na celebração da ceia do Senhor, existem alguns pensamentos com relação à ceia do Senhor. Existe uma palavra chamada transubstanciação, que isso é uma coisa que é feito pelos católicos, é admitido pelos católicos, que quando eles celebram a ceia do Senhor, existe ali, naquele momento, quando eles partem aquele pão ali, simbolizando o corpo de Jesus, para eles, na realidade, ali é o corpo de Jesus. A pessoa vai comer aquela hóstia, ela tem que ficar, ela não pode mastigar, tem que ficar pega no céu da boca, e aquilo ali significa pão e óleo. É o corpo de Jesus. O cabelo, o corpo, a pele, os pés, os braços. Para o católico, ele está realmente ali comendo o corpo de Jesus, né? Então é chamado de transubstanciação. A segunda coisa é a consubstanciação, que alguns dos evangélicos adotam esse tipo de pensamento, que é a união entre Cristo e aquilo ali. Não está se comendo a carne de Jesus Cristo, né, os ossos de Jesus Cristo, mas existe uma união daquela pessoa que está participando da ceia com aquilo ali. O corpo de Jesus Cristo está ali, e nós não entendemos dessa forma, nós entendemos de forma diferente. Nós entendemos que quando nós fazemos como Jesus Cristo diz, que ele tomou o pão e ele deu graças, ele partiu, nós entendemos que Jesus Cristo está aqui conosco. Quando nós agradecemos ao Senhor, quando nós apresentamos ao Senhor, ele está aqui conosco. Nós não estamos comendo aqui o corpo e bebendo o sangue de Jesus, literalmente, como pensam os católicos, e também não há essa
participação física de Jesus Cristo aqui, não. O nosso entendimento que há uma participação espiritual. Como Jesus disse, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio. E Jesus Cristo está aqui, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, este é o nosso entendimento de que Jesus Cristo, Ele está conosco em espírito e em verdade nessa celebração. Quando nós falamos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, começa a falar sobre a ceia do Senhor, que era comemorada entre o povo de Israel, no qual o apóstolo Paulo ele traz esses ensinamentos, porque havia algumas distorções durante aquela época, a forma que aquelas pessoas celebravam. Como que elas celebravam a ceia do Senhor? Primeiramente, eles se reuniam, as famílias mais ricas que podiam escolher um local, o cenáculo, um local onde poderia ali fazer aquela celebração da ceia do Senhor, e ali eles comiam primeiramente o pão, e entre o intervalo do servir o pão e o vinho, eles tinham uma festa ali entre uma e outra, que era chamada de festa do amor, ágape. E nessa festa os ricos traziam tudo que podiam, eles traziam as suas mais nobres comidas, e ali eles comemoravam a ceia do Senhor. Já aquelas pessoas mais pobres, eles traziam às vezes nada, ou traziam o pouco que tinha. Embora aquela festa era chamada de festa do amor, mas de amor não tinha nada no meio daquele povo. E eles chegavam com a sua pobreza, e eles comiam logo os seus manjares, aquelas suas comidas gostosas, comidas caras. Os pobres, os escravos, os trabalhadores ficavam ali olhando. O apóstolo Paulo está tratando dessa situação que o apóstolo Judas, ele fala lá no versículo 12 do seu capítulo 1, que eles são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 12 em diante, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando porque não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos seus deleites cotidianos, nódoas são eles, e mágoas, deleitando-se os enganos, quando se banqueteiam convosco. Então esses ricos, eles estavam ali no meio daquele povo, naquela festa ali, que Jesus havia estipulado, eles haveriam de comemorar a ceia do Senhor, mas eles estão ali se colocando de uma forma assim, arregalada, no meio dos pobres, eles comiam, eles bebiam, se festejavam, e os pobres estavam ali, às vezes mal vestidos, às vezes até mal cheirosos, porque estavam vindo do seu trabalho, não levavam comida, e às vezes ficavam ali olhando a riqueza, a exposição daquelas pessoas. E por isso o apóstolo Paulo, por causa dessa divisão, por causa dessa injustiça, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, a partir do versículo 17: nisto, porém, que vou dizer, vos não louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Aquele povo, eles deveriam se ajuntar para algo que era melhor, para aquilo que Jesus falou, que eles deveriam sempre lembrar do sacrifício dele, da morte na cruz do Calvário. O próprio Jesus Cristo disse para os discípulos: olha, eu muito desejei estar com vocês nesse momento, nessa ceia com vocês. E agora essas pessoas estão, pouco tempo depois, eles estão ali, eles esqueceram completamente, estão ali arregaladamente, banqueteando, esquecendo de subir. E Jesus Cristo, ele se assentou com o seu discípulo, ele comeu aquela Páscoa ali, ele lavou os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas Iscariotes. E essas pessoas estão agora ali ignorando aqueles seus irmãos
quer dizer que o nosso Deus, Ele não aceita qualquer culto. Para eles foi uma festa maravilhosa. No outro dia, se alguém tivesse perguntado para eles, eles iam dizer: ó, foi uma bênção, foi uma maravilha, mas o Senhor não está em qualquer culto. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Além dessa ignorância que existia, essa desconsideração com os pobres, eles aproveitavam aquele momento ali para discutir entre eles. Qual que é o maior? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Então, essa ceia desse povo, ela descambava para uma situação assim horrível, uma situação assim que era totalmente contra aquilo que o Senhor havia estipulado. Por isso o apóstolo Paulo fala: olha, eu não vos ouvo por isso, porque vocês são reunidos para algo pior, vocês não deveriam nem fazer isso. E o versículo 19 diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O apóstolo Paulo está dizendo: é necessário, até melhor que haja essas heresias, para que aqueles que são sinceros sejam manifestos. Quando vocês nós pegamos uma lâmpada e a gente coloca no local escuro, ela vai brilhar. Então essas pessoas sinceras, a atitude delas ali, o compromisso, a fidelidade delas, a forma que eles adoravam ao Senhor, era manifesto diante daquelas pessoas que estavam tendo aquele comportamento inaceitável. De sorte que quando vós ajuntais no lugar, não é para colher a ceia do Senhor. Que coisa triste, vocês ajuntavam aí, mas vocês não estão comendo a ceia do Senhor. O Senhor não está com vocês, de forma alguma. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outros se embriagas. O que esses ídolos faziam? Eles traziam a sua comida, e como era deles, eles comiam antecipadamente a sua comida, e os pobres ficavam ali olhando naquela sua humildade. Eles não tinham coragem nem de chegar perto ali, estavam de longe ali, constrangido, envergonhado, e não chegavam nem perto. E aí o apóstolo Paulo diz: porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outros se embriagam. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não vos louvo. A atitude daquelas pessoas, eles era completamente reprovada. Versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, aquilo que eu recebi do Senhor, isso também eu vos entreguei, eu vos ensinei. Mas como que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor? Da forma que nós estamos recebendo aqui. O apóstolo Paulo se converteu muito tempo depois da morte de Jesus Cristo. Então ele recebeu dos apóstolos, aprendeu os apóstolos a forma de adorar, a forma de seguir as doutrinas bíblicas. Então aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi, o que o Senhor falou lá em Êxodo para Moisés, para que os pais ensinassem aos filhos. E dessa forma, o apóstolo Paulo, ele aprendeu dos apóstolos. Aquilo que eu aprendi do Senhor, aquilo que eu recebi, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é partido, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então a ceia do Senhor, irmãos, é um momento muito solene. Nós não podemos vir para a ceia do Senhor de qualquer maneira. Não, hoje é ceia, eu vou porque é ceia, eu vou à ceia, não, hoje é muito ceia, mas eu vou entrar aqui, eu vou sair aqui do mesmo jeito que saí, ou como diz o apóstolo Paulo aqui, pior do que entrei. Nós temos que repensar. Antigamente a ceia do Senhor, o dia de ceia era dia de choro, dia de tristeza, dia de confissão, dia de arrependimento. E hoje nós estamos numa situação igual, ou pior, naquela época ali. Nós vamos para a ceia do Senhor, mas não sabemos nem o que é a ceia do Senhor.
nós não paramos para imaginar como foi esses hinos que nós cantamos aqui. Tremendo amor de Deus por nós. Tremendo amor, incompreensível amor, ao dar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Será que nós estamos pensando na dor, no sofrimento? Há um hino que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Será que você está sendo indiferente? Será que nós estamos sendo indiferentes como foi aquelas pessoas lá da igreja de Corinto? Será que estamos nessa mesma situação? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O novo testamento do meu sangue, o novo testamento, porque as outras ordenanças da época da lei foram todas para trás. Esse é o novo mandamento que o Senhor estava dando, para que eles sempre pudessem lembrar, da mesma forma que o Senhor falou para quando o povo saiu do Egito, para que anualmente eles fizessem aquela celebração, para que os filhos nunca esquecessem. A preocupação era com as futuras gerações. E hoje, qual é a nossa preocupação com os nossos filhos? Será que é comprar um chocolate ali da Páscoa? Agora é Páscoa. Nas escolas, Páscoa, que para você o chocolate é docinho, quando na realidade a comemoração era amarga. Era durante 7 dias comer carne sem sal e ervas, um composto de ervas amargosas. E a criança ia perguntar: pai, mas por que isso? Pai, está ruim. Não, mas você tem que comer, você tem que lembrar. A vida para nós do Egito foi amarga, foi dura. Sofremos demais da guerra do Egito. Nós não podemos esquecer. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, para que nós possamos sempre lembrar: este cálice é o novo testamento, não é aquele testamento que foi feito lá no Monte Sinai, porque aquela aliança havia perecido. Como está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31, os pais, eles cancelaram, eles não respeitaram aquela aliança. Mas agora o Senhor está fazendo uma nova aliança definitiva através do sangue dele na cruz do Calvário. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando nós relembramos a morte do Senhor Jesus Cristo, é o Senhor ensinou, é o que Ele exigiu, nós lembrarmos a morte do Senhor Jesus Cristo, que foi uma coisa trágica, uma coisa cruel, uma coisa horrível. Lá em Lucas capítulo 22 ainda, lá no versículo 42, está falando da agonia de Jesus Cristo, e dizendo para o Pai. Ele sabia que esse é o propósito de Deus. Ele havia aceitado entregar sua vida em favor dos nossos pecados, mas seria uma coisa tão terrível, tão cruel, que ele está diante do Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, do seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Angústia, desespero, a dor, ansiedade de Jesus Cristo, diante daquela morte cruel que ele haveria de sofrer, foi tão grande que o suor dele se transformou em gotas de sangue que ela desceu, aquela palavra do Senhor está dizendo que ela corria até o chão. É uma situação assim muito drástica, muito terrível. Jesus, ele foi traído pela sua família. Judas, ele era seu parente, ele era da tribo de Judá, ele era da cidade de Quiriote, e ele traiu Jesus, que era o seu parente. Ele foi traído por todos os seus. Ele foi traído por aquelas pessoas que muitos foram curados. E lá na frente eles pediram para soltar Barrabás e para prender, para matar Jesus. Quando nós estudamos sobre o sofrimento de Jesus Cristo, ele levou 39 chibatadas, e naquela chicote havia em cada, ela tinha 12 pontas, 12 laços de couro, e em cada ponta ele tinha um pedaço de ossos de animais ou de chumbo. Multiplica 12
esse número de 39 era 486 chibatadas. E aonde aquilo ali batia, os órgãos das pessoas ficavam expostos. E muitos condenados, ele morria antes de ser crucificado. É uma dor muito cruel, dor terrível. Os fortes soldados romanos os batiam com toda a violência. E a maioria morria durante aquelas chicotadas. Isso tudo por causa de nós. Ele deu a vida por nós. E quando ele sai dali para ser crucificado, ele teve sede, ao invés de dar água, deram vinagre para Jesus Cristo. Tudo isso para nos livrar da ira futura. Eu estava pensando nesses hinos que nós estávamos cantando agora, falando sobre o sangue, nada além do sangue, e falando sobre a morte de Jesus Cristo, sobre esse texto. E eu me lembrei de alguns anos atrás, deve ter cerca de uns mais de 40 anos atrás, eu estava dirigindo meu táxi para o plano piloto, quando eu ouvi uma rádio que existia, a Rádio Alvorada, talvez o irmão deve lembrar, e falando sobre um incidente que teve aqui no Zoológico de Brasília. Isso era um dia de sábado, e ali na porta do zoológico tem uma placa lá, sargento Silvio Hollenberg, mais ou menos assim. E nunca esqueci que continuou o noticiário dizendo que uma criança subiu na proteção e caiu no poço das ariranhas. E as ariranhas, naquele momento, começou a atacar aquela criança, e o sargento estava ali com a sua família, viu aquilo, ele pulou dentro daquela água e salvou aquela criança. E aquela criança sobreviveu. Mas o sargento ficou 3 dias internado no Hospital das Forças Armadas, e ele morreu picado por aquelas ariranhas. Colocaram lá o memorial, né? Sargento Silvio Hollenberg, só tem mais de 40 anos. E eu me lembro que nos noticiários, a dor da família desse sargento é que a família da criança que foi salva nunca fez menção nenhuma de agradecimento, nunca. Quando completou 40 anos, eu vi no celular, na reportagem, sobre isso, e a família nunca procurou aquela família, que o pai morreu, o sargento morreu para dar a vida para aquela pessoa. E depois de algum tempo, eu vi também que aquela família estava lamentando que aquela criança que foi salva, ele foi preso numa operação por desvio de dinheiro público, desviou mais de 90 milhões e foi para a cadeia. E aquela família lamentando o destino do pai que salvou aquela pessoa, que depois se tornou uma pessoa envolvida em tremenda corrupção. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa atitude diante do grande sacrifício que Jesus Cristo fez por nós? Diante do grande amor que Deus teve por nós, mandou seu Filho morrer na cruz do Calvário para nos dar garantia de vida eterna. Será que nós estamos contando essa história para os nossos filhos? Ou nós estamos dando um chocolatinho para deixar passar batido essa data tão importante? Ou nós estamos fazendo, como diz a cultura, não sobre violência? Não falo com meu filho não, porque a nossa geração hoje não aceita violência. Sobre essas coisas não falo com os filhos não. É um chocolatinho para ele. Ou será que nós estamos cumprindo com a palavra de Deus que nos exige ensinar essas coisas para os nossos filhos? Jesus sofreu drasticamente por causa dos nossos pecados. E essa história nós temos que contar. Nossos filhos não podem acreditar no coelho. Nossos filhos não podem acreditar no chocolate. Nossos filhos não podem acreditar nos ovos. Nós temos que conhecer essa história de tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A palavra do Senhor diz para que nós sempre participássemos da ceia do Senhor. Temos que participar da ceia do Senhor. Se nós somos salvos, fomos batizados, confessamos publicamente que nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida. Se nós somos salvos, nós participamos da ceia, que é a comunhão dos santos, e é a lembrança, a comemoração
que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós estamos lembrando, nós somos conscientes, somos gratos por isso. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Será que nós podemos entender isso aqui? O que é comer o pão, beber o cálice, indignamente ser culpado, nada mais, nada menos do que do assassinato do Filho de Deus? Será que dá para a gente assustar com isso? Ser culpado de um crime comum é terrível. Qualquer coisa ruim que a gente é culpado não é fácil. Seja um acidente de trânsito, seja uma multa, seja o que for, não é fácil. Mas se a pessoa comete um atropelamento, a pessoa entra numa situação terrível. Mas se a pessoa tirou a vida de alguém e ele procura se esconder, mas quando ele é pego, ele entra em desespero, vai passar vários anos na cadeia. E se a pessoa souber que ele é culpado, olha, eu tomei conhecimento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eu tomei conhecimento da forma que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eu tomei conhecimento que ele foi traído, né, que ele foi chicoteado, que ele foi cuspido para me dar salvação. E eu estou rejeitando a graça do Senhor, e eu aceitei Jesus como Salvador. E agora estou tomando a ceia do Senhor indignamente, então eu sou culpado do assassinato do Filho de Deus. Isso é muito pesado mesmo, nós temos que levar isso em consideração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele está ignorantemente, foi tomado por uma ignorância tão grande que ele não é capaz de discernir a gravidade da situação dele ali, que come, né, o pão, que bebe o cálice, que participa dessa cerimônia indignamente. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A igreja de Corinto tinha muitas pessoas doentes, e muitas pessoas aqui, a palavra está dizendo que morreram por causa dos seus pecados. O salário do pecado é morte. E nós temos muitas pessoas que morrem por causa do seu pecado. Muitas pessoas estão na igreja e vão morrer ou morrem, são doentes, estão enfermos por causa do seu pecado, porque eles estão tomando a ceia do Senhor indignamente. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Voltando ao versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós tivéssemos devido cuidado de nos julgar e de fazer um conserto com o Senhor nosso Deus, de não viver na iniquidade, no pecado continuado, nós não seremos julgados. Isso quer dizer que aqueles que vivem em pecado contra o mundo já está julgado, já está condenado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Fazendo aquele povo lá, fazer aquela festa regalada, festa ágape, festa do amor, e ali a pessoa chegava, isso aqui é meu, eu me trouxe, isso aqui é bom comer, isso aqui, esquece os pobres para lá, eu não estou nem aí, isso aqui é nosso, junto aqui falando, isso aqui é uma cuidado, falando é rico, é isso, doutor, falando tal, fica aqui, e nós estamos olhando para os pobres que estão lá, constrangidos lá atrás. Então a cerimônia de alimentação que tinha entre o servir do pão e do cálice, o Senhor estava falando, Paulo estava falando, espera, tenha união, não tenha divisão, dê valor às pessoas mais pobres, considere os outros, os menos favorecidos, superiores a vocês, traz todo mundo para a roda, espera todos, uns pelos outros, e comece a comer igualmente, juntamente. Às vezes alguns locais, como nos Gideões, quando tem alguma cerimônia, alguma comemoração, alguma fraternização, como é feito? Tem a refeição que será dada e se organiza a vida, primeiro os idosos, depois as crianças e depois os outros. Lá na ceia de Corinto, não, primeiro os mais ricos, sobrasse alguma coisa ali para os pobres. E aí, aqui está dizendo, quando comerdes, esperai uns pelos outros. Mas se algum
tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo que a pessoa agir de acordo com a palavra de Deus, com integridade, respeitar os mandamentos do Senhor. Do contrário, a pessoa está se reunindo ali para a sua condenação, ajuntando para a condenação. Um bando de condenado. Está na casa do Senhor, mas um bando de condenado. E não é isso que o Senhor quer. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, tem mais coisa eu vou dizer para vocês. Quando eu cortei com o rosto, porque era muita coisa naquela igreja, realmente era uma igreja problemática. Lá em Romanos capítulo 1, diz: porquanto tendo conhecido a Deus, e as passas daquele povo, eles conheciam a Deus, mas não glorificavam como Deus. Aquele momento era um momento de glorificação, de exaltação, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos, é o que eles faziam ali, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo: se sabe tornar-nos loucos. Então, um povo completamente louco, que não tinha fundamento, nada do que eles estavam fazendo ali. Nós somos chamados para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor em espírito e verdade. Irmãos, que ao participarmos da ceia do Senhor, que nós possamos participar nesse entendimento de que o Senhor está presente aqui nesse momento, está conosco. E nós estamos aqui para cumprir com o mandamento do Senhor, para que nós possamos ter uma vida abençoada e não uma vida amaldiçoada.